Então é possível alguém ter muitas experiências com Deus sem ter nascido de novo. E vejam quais são essas experiências que ele cita aqui. Ele diz, são 5. 5 experiências que essas pessoas podem ter sem serem crentes, mas então, quando rejeitam essas coisas, se tornam indesculpáveis. Primeiro, eles foram iluminados. É um termo simples que diz, foram expostos à luz. A luz se aproximou deles. A luz brilhou sobre eles. E então eles foram iluminados. Não quer dizer que alguma coisa aconteceu dentro deles. Foram expostos à luz. Qualquer pessoa que se aproxima de uma lâmpada, ela é exposta à luz. Não necessariamente que ela tem que ter aquela luz dentro dela, mas ela está exposta, ela está na presença de. Então, qualquer pessoa que entre numa igreja séria, onde se prega o verdadeiro evangelho, será exposto à luz, será iluminado de alguma maneira. A não ser que feche os ouvidos e não ouça nada, a não ser que feche os olhos e não veja nada. Pode ser possível, mas se permanecer algum tempo ali e ir para um nível maior de envolvimento, será alvo da luz necessariamente. O ponto aqui é o seguinte, eles receberam o conhecimento do Evangelho. Eles ouviram o Evangelho. Eles ouviram a pregação do Evangelho. Portanto, eles conheceram o Evangelho. Foram expostos à luz nesse sentido. O que mais que eles experimentaram? Ele diz, e provaram o dom celestial. E provaram o dom celestial. A expressão provar aqui é comer mesmo. É saborear, experimentar. Isso é uma metáfora, evidentemente, pode ser aplicada a várias áreas. O sentido primordial é experimentar algo como se fosse um alimento. E quando ele diz, provaram o dom celestial, provavelmente o que o texto queira dizer é que eles provaram a ceia. Provaram a santa ceia. Eles comeram. Do pão do céu. Como o maná era o pão do céu, o dom celestial ao povo de Israel, a Santa Ceia é para nós a figura do grande pão da vida, que é Cristo, e é para nós também o pão de Deus, o pão do céu. Provavelmente esses cristãos, judeus, estavam voltando ao judaísmo por acharem o cristianismo muito vago, muito superficial, ou talvez muito abstrato. Esses tinham participado da ceia. Ou seja, para alguém participar da ceia, você tem que dar algumas amostras de conversão dentro da comunidade. Nós não damos a ceia assim, né? A gente fala, olha, tem que ser crente verdadeiro, tem que ter nascido de novo, tem que ser membro desta igreja ou de alguma igreja reconhecidamente irmã evangélica. Há requisitos. Então, quando você vai participar, quer dizer que você cumpriu essas etapas. Mas não significa necessariamente que você é crente. Uma pessoa pode participar da ceia sem ser crente.
Provavelmente foi o que eles fizeram. Mas ele continua, diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aqui talvez seja a palavra mais difícil e que dá uma ideia mesmo de uma coisa mais profunda, e alguns pensam que aqui estaria a ideia da salvação. Ou seja, como é que alguém pode se tornar participante do Espírito Santo sem ter sido salvo? Então, esse é o questionamento. Mas o termo participante quer dizer companheiro. Aquele que está junto de, aquele que está com alguém. É o termo usado para que na igreja primitiva dava a ideia de se tornar membro da igreja. Então, se tornar participante do corpo, participante do Espírito Santo, que é aquele que liga, aquele que une o corpo. Se tornaram membros da igreja. Esse é o sentido. Membros da igreja local. Cumpriram todas as etapas, foram batizados, professaram a sua fé, provaram a palavra de Deus, a Santa Ceia, fizeram todo o ritual evangélico. Essa é a ideia. Mas até aqui ele não falou, nasceram de novo, foram regenerados, porque de fato não foram. Quem foi regenerado não cai de maneira que nunca mais se levante. Mas alguém pode ter muitas experiências com Deus, sem, contudo, ter de fato nascido de novo. O próximo tópico ele diz, e provaram a boa palavra de Deus. Assim, só um detalhe antes, quando eu falei que o termo se tornar participante, a ideia de companheiro, é o termo que ele usa lá no capítulo 1, verso 9, para companheirismo de pessoas. 2 companheiros de trabalho, certo? Mesmo termo na língua grega, na língua original. Então não é uma participação mística no Espírito Santo. Se tornaram membros do corpo local de Cristo, da igreja visível. Basicamente foi isso que eles fizeram. Provaram a boa palavra de Deus, mais uma vez o termo comer, experimentar, provar. Você sentando num banco de uma igreja num domingo e ouvindo a exposição, se ela for a exposição da palavra de Deus, você vai prová-la. Pode ser que seja bom, pode ser que não seja tão bom, né? Mas você vai necessariamente experimentar. Talvez o gosto, você que diga. Você que vai dizer se o gosto é bom ou é ruim. Às vezes o gosto tem que ser ruim mesmo. Circunstância da nossa vida, nós precisamos de exortações. Provar a palavra de Deus, não tem nenhum segredo aqui, não indica absolutamente nada de conversão. Finalmente diz, e os poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro provavelmente sejam uma referência aos milagres, aos grandes eventos do cristianismo na sua fundação, quando Jesus e os apóstolos realizaram os milagres mais extraordinários, era uma maneira de mostrar que Deus estava trazendo sua revelação definitiva para o mundo. Judas foi um cara desses, né? Provavelmente ele não só viu milagres, mas possivelmente até fez milagres.
Ele estava entre os 70 que foram às cidades e voltaram dizendo assim: até os demônios se submetem no teu nome. O ímpio pode experimentar e até mesmo ser um instrumento de milagre na vida de outros, sem ter sido crente. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi o quê? Não sei quem são vocês. Não os conheço. Mas fizeram milagres. Expulsaram demônios. E Cristo diz: mas eu não sei quem são vocês. Vocês não são do meu time. Vocês não são do meu grupo. Uma pessoa pode ter grandes experiências com Deus. E elas são verdadeiras, elas não são falsas. Porque o dom celestial está lá. Porque o corpo de Cristo está lá. Porque a luz está lá. Alguém pode provar essas coisas todas. Mas aí está o ponto. Num dado momento, essa pessoa rejeita. Cai. Definitivamente. É por esse motivo que eu entendo que o que o autor aos Hebreus está falando aqui é aquele mesmo outro pecado que já foi falado em outras partes da Bíblia. Por exemplo, João o chama de o pecado para a morte. Ele diz: se você vê alguém cometer o pecado para a morte, não precisa nem orar por ele, porque não tem jeito. Ponto final. Ou o que Cristo chamou de a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele disse: não tem perdão. Não tem perdão, nem neste mundo, nem no porvir. Fim de história, fim de papo. Cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, fim de história. Não tem perdão. Nem agora, nem depois. Não há jeito. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é o pecado para a morte? O que é essa queda irreversível? É o pecado da apostasia. A apostasia significa um abandono da fé cristã, de forma total, convicta, contundente e irreversível. Quando uma pessoa se torna, não um desviado, alguém que se afasta temporariamente da fé, porque teve altos e baixos, porque o mundo o fascinou, esse pode voltar. Se for um crente verdadeiro, se for um filho verdadeiro, voltará como o pródigo, mesmo depois de comer lá, né, ou querer comer as coisas dos porcos. Mas, dentro do coração dele, o chamado do Pai o traz de volta, se é filho. Mas se não tem o chamado do Pai, se não é filho, não tem como voltar. Por essa razão, vai embora e nunca mais volta. Mas não vai embora assim, de qualquer jeito. Ele vai embora furioso, revoltado, bravo. Ele vai embora blasfemando. No caso dos homens e mulheres, desse grupo aqui que o autor aos Hebreus está em mente aqui, eles estavam dizendo: Jesus é muito pouco. Nós temos que voltar àquelas coisas grandes do judaísmo, aqueles símbolos majestosos.
Viver dessa maneira o cristianismo, isso não dá. E essa era a blasfêmia. Porque se estava rejeitando a grandeza da pessoa de Cristo, trocando a grandeza da pessoa de Cristo pela insignificância das sombras que apontavam para ele. E tudo isso aqui serve para nós como um alerta. Porque os alertas da palavra de Deus não significam necessariamente que pode acontecer conosco. Mas eles servem como avisos. Olha o caso daqueles caras que está falando. Vocês têm o caso positivo dos heróis da fé que devem seguir, mas olha desses aqui que vocês não podem seguir. Se você quer alcançar a maturidade cristã, se você quer alcançar a plena certeza, você tem que olhar para o teto. Você também tem que olhar para o chão, para a lona, para o buraco, para o caos, para o desastre. Porque o desastre também é realidade na vida de muitos que começaram a trilhar o caminho da fé cristã, mas depois caíram no abismo. Então, o abismo está ali, diante de nós, como uma advertência para que não sejamos indolentes. O que é um indolente? Não está nem aí. Não está preocupado com nada. Que acha que de qualquer jeito vai dar tudo certo. Que vai ser salvo de qualquer maneira, porque Deus escolheu, porque isso por aquilo, então tudo certo. Que pensa que pode viver de qualquer maneira. O abismo está ali, diante de todos nós, com uma grande placa na frente dizendo assim, cuidado, cuidado. Um passo depois daqui não tem mais volta. Cuidado. Não quer dizer que nós vamos cair lá. Quando você está dirigindo o seu carro na estrada, tem uma placa dizendo assim, curva perigosa à frente, não quer dizer que você vai ter que passar e cair na curva. Aliás, a placa está lá para quê? Para que você diminua e faça com segurança. Segurança. O assunto dele não é perda da salvação, o assunto dele é segurança da salvação.